Olá, eu sou a Bianca Strapasson, aluna do ICTIS Instituto, e eu estou com... Como é que eu te chamo hoje, tia? Como é que eu te chamo, tia? Que tal? Acho que essa fica bom assim, tá? Bom, é o nosso primeiro vínculo, sobrinha e tia. Bom, esta é a Sônia Lira, tia, minha tia, professora, psicóloga, analista junguiana, mestre em filosofia, doutora em ciências da religião, pós-doutor em filosofia, artista, filósofa, fotógrafa, e a lista vai indo. Formadora de personalidade. Formadora de personalidade. Será? Bom, coordenadora do curso é garantido. Formadora, quem vai dar o feedback são os alunos, né? Nós estamos aqui hoje no nosso café, chá filosófico, uva filosófica, livro filosófico. Isso. Na verdade, nós estamos almoçando e resolvemos fazer um vídeo. Vamos fazer um vídeo, falar sobre o nosso pós-graduação na formação da personalidade na psicologia analítica de Carl Gustav Jung. E por isso, a pergunta, formadora da personalidade? O que você acha? Eu acho que sim. Mas a gente pode dizer o porquê disso? Podemos. Será que a gente começa com o que é personalidade? Que tal se você lesse aquela frase linda que a gente pegou aqui no horário do intervalo, né? Que está nessa obra, O Desenvolvimento da Personalidade, que serviu de base para a gente preparar todo um material que a gente quer passar para os alunos, né? Aqueles que vierem fazer parte dessa pós-graduação. O que você acha? Que tal você ler esse trecho para nós aqui? Eu acho ótimo. É um trecho, tem que ficar bem atento, ouvir bem. Ninguém pode educar para a personalidade se não tiver personalidade. E não é a criança, mas sim o adulto quem pode atingir a personalidade como fruto amadurecido pelo esforço da vida orientada para este fim. Então quer dizer que a gente orienta a vida para a formação da personalidade muito mais do que de fato para qualquer outra coisa? Isso, na verdade, é uma escolha, né? Nós vamos acompanhar aqui, se der, nós vamos ler algumas passagens dessa obra para vocês. Formar para a personalidade é uma escolha, é uma decisão consciente que você tem que tomar. Então, assim, não é, você já nasce com personalidade. Claro que você nasce com traços, né? Você traz consigo traços, você traz vocação, você traz consigo muitas coisas. Mas formar para a personalidade é uma decisão. Personalidade é a realização máxima da índole inata e específica de um ser vivo em particular. Então, nós queremos explicar como é que isso funciona e como trata-se de uma questão extremamente delicada e difícil da vida, que implica na formação da psique, do corpo, essa inter-relação corpo-alma, né? Essa alma, que hoje nós falamos em português alma, no grego ela é psique, em latim ela é ânima, ela tem toda uma estrutura. E se os pais e professores e formadores em geral, seja lá em que área do conhecimento for, se não tiverem alguma base nesse conhecimento, ao invés de formar para a personalidade, nós podemos deformar para a personalidade, ou seja, o estrago pode ser imenso. Aquele potencial de personalidade que a criança traz consigo pode ser completamente mutilado, abafado, adoecido, e aí nós temos muito problema. E isso é como se fosse... A senhora disse no começo, tia, que parece que o indivíduo tem que escolher. Mas não me parece bem uma escolha, é uma necessidade? Seria uma necessidade? Então aí, Bianca, a palavra necessidade é uma das palavras que tem que ser bem grifada aqui, né? Veja só,
O que seria uma necessidade imediata dentro da nossa proposta? Quer ver? Deixa eu pegar aqui para te mostrar. Olha só, Bianca, como a questão que você traz é uma questão extremamente complexa, de se existe uma necessidade para que alguém se prepare ou forme a personalidade, só para você ter uma ideia, eu trouxe uma colinha aqui que são alguns temas que nós queremos abordar na formação, ou seja, qual olhar eu devia ter sobre essa personalidade para começar a entender de fato o que é e como é essa personalidade. Veja só, nós nos propusemos a fazer a seguinte sequência. Primeiro, as origens da alma. Você sabia que seus filhos têm uma alma? Aquelas coisinhas bonitas têm alma. A gente falando eles, né? Pois é. Então, assim, pais, professores, educadores de qualquer tempo, de qualquer área da vida, né? Todos estão propícios a querer fazer uma formação como essa. E se não estiver, nós estamos aqui para chamar vocês, tá? O que vocês queiram, olha, está na hora, vamos lá, vamos nos preparar. Na sequência, nós vamos falar de uma bagagem inata que cada criança traz consigo, que o Carl Gustav Jung chamou de self, si mesmo, selbst, etc, etc, né? Também nós vamos explicar como é que se compõe, como é que se estrutura o eu, o ego da criança, do adolescente e do adulto, como é que isso aqui funciona. Então, você veja que para falar de personalidade, nós temos que dar uma olhada para todo esse programa aqui. Olha a sequência: alma, imagem e emoção. Quem entende de imagem e emoção? De emoção nós até entendemos, porque nós somos movidos a emoções, esse corpo se move com emoções, né? Sabemos que elas estão aí. Nós sentimos, né, os seus efeitos. Saber é outra coisa. Isso, nós sentimos os efeitos, isso, das emoções no nosso corpo, né? Que vão desde o normal até o patológico, moderado, leve, moderado e grave e gravíssimo, né? Quando nós precisamos daí partir para uma compreensão da psicopatologia que nós incluímos aqui, ó. Psicopatologia, nós vamos chamar isso aqui de dores da alma 1 e 2, para vocês terem uma ideia, né? Por quê? Porque isso também faz parte da formação dessa personalidade. Olha a sequência aqui. Sobre a ambivalência da alma e o mito do paraíso cristão. Mito do paraíso cristão? O que é que isso tem a ver com a formação da personalidade? Complexos e os distúrbios emocionais. O que são complexos? O que são distúrbios emocionais? A função dos sonhos na estrutura da personalidade da criança, na estrutura da personalidade do adolescente, na vida do adulto, na vida do idoso, ou seja, nas diferentes fases da vida. Como é que isso se dá, né? Temos na sequência aqui medo da vida. Que medo da vida, tá? Que tipo de personalidade vai se desenvolver, né? Que é a personalidade do jovem quando ele está por sair para o mundo, ele está por deixar a dependência dos pais, e aqui o medo da vida é um foco que nós vamos dar, porque os pais, professores e formadores precisam ter uma noção de que se compõe esse medo da vida. Até onde o medo é um protetor, até onde esse medo é um bloqueador para o desenvolvimento da personalidade, né? Narciso e narcisismos. Narciso e narcisismo. Por que incluímos um tema como esse na formação da personalidade? Porque nós estamos mergulhados num mar de narcisos, pelo menos em potencial. Muita flor narciso na beira de muito lago, lindo, né? Não tem nada errado com o narcisismo, tá na estrutura da personalidade. O errado é ficar preso no tempo do narcisismo e não conseguir se libertar disso na vida adulta, o que vai bloquear e vai barrar totalmente o desenvolvimento dessa personalidade. Esse aqui tudo para o primeiro módulo, tá? Para a abertura desse processo. Na sequência, nós vamos ter
2 módulos de sexualidade em diferentes perspectivas. Por quê, gente? Porque nós não temos com quem conversar sobre sexualidade de uma forma científica, clara, séria. E a importância dela é gigantesca, é absurda. Ela é como que uma norteadora do começo da vida, na transição da adolescência para a vida adulta também. Exato. São grandes marcos da Exato. sexualidade na nossa vida. Exato. Que a gente normalmente olha como que sem valor, né? Normalmente com muito tabu, ou sem nenhum tabu, Perfeito. ou sem nenhuma contenção, ou com muita contenção. Quem que compreende realmente o que é a sexualidade na vida, na personalidade? Na formação da personalidade. Então, veja só, nós queremos colocar a sexualidade em diferentes perspectivas. Na sequência, nós vamos trabalhar o que é energia psíquica, como é que essa energia psíquica interfere no dia a dia, na nossa vida, quando é que eu estou down, que estou sem energia nenhuma, quando é que eu estou completamente energizado, ligado, né? Quando eu estou criativo, quando estou destrutivo, quando a vida é criativa, quando a vida é destrutiva. Quer dizer que existe algo em mim, ou alguma coisa, ou alguém que realmente tem esse movimento? Não é tudo culpa minha, do meu ego? É isso que eu ouvi? Pensa, é isso que vocês estão ouvindo mesmo, tá? Vamos entender melhor de quem é a culpa, afinal de contas, desses movimentos de sobe e desce da nossa energia psíquica, que também é chamada libido e tem outros nomes, etc, etc, né? Aí nós vamos aprender, junto com isso, um pouco sobre os símbolos que surgem durante a transformação da personalidade. Como é que eu sei que a minha personalidade está se transformando? Como é que eu sei? Como é que eu identifico isso? Como é que eu sei se eu mudei de atitude ou não mudei de atitude perante algo ou alguém ou a própria vida em si? Perfeito. Porque a gente até pensa em mudar de atitude, mas realmente a gente mudou ou é capaz de mudar a atitude? Então, você está grifando a palavra atitude e isso é super importante, porque mudar de comportamento é uma coisa, mudar de atitude é outra coisa. Tá? Então, nós temos que ir diferenciando esses conceitos, né? Aprendendo a ler de uma forma que vai do mais básico, vai aprofundando. Com a tia a gente aprende a realmente ler as coisas, olhar para a palavra que está lendo, ir buscar a etimologia. Não tem essa de jargão e senso comum, não. Tá, na sequência, nós queremos compreender a função religiosa da psique. Veja, você não precisa pertencer a nenhuma religião para compreender a função religiosa da psique. Ou você pode pertencer a várias, porque você quiser. Você pode pertencer ao budismo, ao cristianismo, ao judaísmo, ao xamanismo, às religiões afros, tudo que você quiser, tá? Mas existe uma função, né? Que inclusive é a função básica para a formação da personalidade. Então, assim, como é que isso atua nas nossas vidas hoje? Como é que atuou no passado nas vidas das pessoas? É aquilo que a senhora disse um dia em aula. Jung é um dos primeiros a trazer o instinto religioso. Então, com esse nome, Jung é um dos primeiros que traz, ele chama de instinto de reflexão. Ou seja, religião, reflexão, religar, são todos sinônimos desta coisa. De uma função psíquica que forma, que impulsiona e que amplia a formação de uma personalidade. Uau! Aí nós vamos ver, olha só, temos que olhar para as relações interpessoais. E nós começamos brincando, eu e você aqui, né? Como é que a gente vai se chamar aqui hoje, né? Tá? Então, relacionamentos interpessoais. 1, 2, 3. Relacionamentos interpessoais, nós temos que trabalhar. Sim, a questão de vínculo a gente vai trabalhar? Com certeza. Os vínculos entre pais e filhos,
amantes, amigos, inimigos, os vínculos com os inimigos. Tem inimigo que não sai da mente da gente de noite. E pensa se não é um dos mais saborosos de se pensar. Dá um trabalho desses inimigos, né? Tá. Depois nós vamos dar uma olhada na formação, na função dos mitos, na formação da personalidade. Tem crianças que já vêm com uma vida pré-figurativamente, como se fosse uma vocação quase pré-determinada. Então também é por isso que é tão importante se olhar para os sonhos também, porque não são nos sonhos também em que o inconsciente torna-se, de uma certa forma, manifesto nessa simbologia onírica. Perfeito. E não Perfeito. é por aí também que temos que olhar para, talvez, aos poucos e com muito esforço, a gente talvez um dia descobrir aos poucos, desvelar, né, o qual seria a nossa prefiguração mítica. Então, essas são questões fascinantes, assim, os psicólogos que trabalham com crianças, eles têm que ter essa base, a maioria não tem. Por quê? Porque às vezes vem de outras áreas da psicologia que não dá essa formação aqui, tá? Então você acaba, você vai trabalhar com técnicas maravilhosas, ludoterapia, sandplay, hoje temos arteterapia, temos coisas muito bonitas, né, para trabalhar os modos diferentes de comportamento, expressões emocionais e tudo mais. Mas que tal aprender a olhar para os mitos presentes na vida desde a infância? Uau! Queremos pelo menos dar uma olhada, né? Não sei quanto nós podemos aprofundar por causa do tempo, mas pelo menos lançamos as sementes. Mas imagina o que seria para um educador poder olhar numa criança uma manifestação e ajudar e não deformar esta vida. Aprender a conduzir, aprender a olhar esta criança como um indivíduo que, de uma certa forma, está tentando manifestar, né, algo que vem de dentro. Isso. Aqui, você mesmo tinha separado para nós alguns parágrafos sobre as crianças bem dotadas e que são difíceis de lidar e tudo mais, e que, se duvidar, acabam indo para a Ritalina e para outras contenções. Pensa, vai fazer detenção e contenção para a energia psíquica das crianças por não saber, muitas vezes, o que é que está impulsionando essas crianças a ser dessa ou daquela forma. Sabe o que eu vou lhe pedir, tia? Que a senhora conte aquela história da sua professora da infância, da terceira série. Essa história é ótima. Essa história é ótima? Ela é ótima porque ela, de fato, tem uma influência tremenda na formação da minha personalidade, né? Eu estava no 3º ano primário e a minha professora de matemática era muito brava. E a gente queria todo mundo acertar nos temas de casa, né? Então você levava o tema para casa e trazia para que ela corrigisse, você de pezinho aqui do lado da mesa e ela aqui. E aí, antes da aula, a gente foi conferir a matemática e tal, e as colegas todas tinham feito de outro jeito e só eu fiz de um jeito estranho, diferente. Aí só eu tinha acertado, mas aí eu falei para a professora, mas professora, eu tinha feito certo. E eu apaguei, porque as meninas todas tinham feito assim, ela pegou uma régua e pá, na minha mão, assim, não com tanta força, né, mas assim, tipo... Não, foi, a gente sentiu doído no dia. Dei uma reguada na mão, ela falou, nunca mais copie de ninguém, você erra, mas erre por você mesma. Nossa, é a única lição de matemática que eu lembro na vida, tá? Porque eu sou ruim de matemática. Mas essa lição, tá? Ela só me deu porque, no meu entender, ela tinha personalidade. Uma coisa dentro dela, não foi o gesto agressivo de uma reguada na mão. Foi o que ela disse, tá? Ela disse, seja você mesma. Não copie os outros, seja você, erre, mas erre por você. Gente, aquilo pra mim ficou assim, ó, é o guia de toda a minha vida. E o quanto a gente escuta, mas você tem que ser você mesma. Só que o medo de sair desse coletivo e o medo de se ver sozinho, né, se olhando, se trabalhando, transformando a sua personalidade fora da massa, fora do coletivo, que é uma
necessidade. É uma necessidade. Então, falar dessa singularidade da personalidade em contraposição ao coletivo, provavelmente é um dos temas aqui presentes, né? Olha só, Jung, palavras de Jung, vejam como é genial, né? Meu professor foi como que um instrumento do destino. Foi ele o primeiro a me fazer saborear que os presentes dos deuses têm sempre dois lados, um claro e o outro escuro. Isso. O fato de alguém estar muito avançado provoca sempre castigo ou surra. Pensa! Jung foi praticamente expulso, quase expulso da escola, porque ele escreveu um texto, o professor falou, não foi você, ele falou, fui eu. O professor falou, então prova. Como é que uma criança vai provar que foi ela que copiou? Eu vou procurar, disse o professor, e se eu comprovar que você copiou, você vai ser expulso. Aí, claro, isso gerou todo um problema na vida dele, mas gerou um problema que mais tarde veio ser a solução para mais coisas. Tô lembrando aqui na minha... Quando eu fazia Mackenzie em São Paulo, uma professora também, eu fiz um trabalho sobre ética, né? E eu fiquei debruçada 3 dias sem dormir, porque eu queria realmente saber o que era ética, mas eu queria saber. E eu fiquei 3 dias debruçada. E ela foi dando a nota de todo mundo em sala de aula e nada da Bianca. Aí por final ela olhou pra mim e disse assim, o teu trabalho, Bianca, o teu trabalho eu tô procurando na internet e eu vou achar, porque foi plágio, eu duvido que você tenha escrito isso. Aquilo foi difícil. Aquilo foi difícil. Difícil, né? Porque é difícil para o professor acreditar que possa ter um aluno com uma compreensão mais avançada do que o grupo, né? Por um lado ele tem razão, ainda mais hoje que a internet tem milhares de coisas, então por um lado como professor ele tem razão, por outro, né? E a tua qualidade como indivíduo, né? Exato. Bom, veja só, Bianca, ainda estamos aqui no segundo módulo falando um pouquinho, nós vamos falar da função dos contos de fada na formação da personalidade. Como é que é isso? Qual é a função disso na vida das crianças? Por que as crianças hoje passam grande maioria do tempo na frente dos aplicativos, da TV, dessas coisas todas? Será que o conto de fadas se modificou no seu modo de aparecer? Será que elas não teriam que ouvir outra vez o conto de fadas sem os aparelhos modernos todos para ver como é que fica o imaginário delas na sua formação? É uma ideia para a gente pensar, né? Perfeito. Bom, então isso aqui nós falamos um pouquinho dos 2 primeiros módulos da formação da personalidade. Falamos dos outros 2 ou já estamos no tempo? Como é que estamos aqui? Eu acho que eu vou dar uma pausa e a gente vê se ainda tem minuto de vídeo. Vamos lá, que tal? Então, vamos falar da parte 2 do programa da formação? Falaremos da parte 2. Tá genial isso. Eu vou fazer essa pausa. Vocês também, tenho certeza. A gente está aqui ampliando a importância do que de fato é personalidade. Isso. Bom, você tinha separado mais alguma leitura que você gostaria de fazer antes da gente prosseguir com as disciplinas do módulo 3 e 4? Tem uma frase maravilhosa do Jung. Personalidade é a obra a que se chega pela máxima coragem de viver, pela afirmação absoluta do ser individual e pela adaptação, a mais perfeita possível, a tudo que existe de universal e tudo isto alinhado à máxima liberdade de decisão própria. Uau, né? Essa frase dá uma tese. Essa frase dá uma tese. Você já sabe que certas frases dão tese, né? Viram que tá ficando preparadinha, né? Essa frase dá uma tese, porque o que é essa liberdade pessoal decorrente da formação da personalidade? As pessoas, nós todos não dizemos em certa etapa da vida, eu gostaria de ser livre, eu quero ser feliz. Ser feliz é ser completo é ser livre, mas livre de quê? Livre de quem? Né? Que tipo de liberdade é essa que eu quero ter? Então
falando dessa liberdade que você trouxe, o máximo de liberdade, né? O taoísmo fala disso na alquimia antiga, fala disso no Segredo da Flor de Ouro. Aliás, um dos artigos que eu estou escrevendo é sobre a questão da liberdade na alquimia. Então, assim, no módulo 3, fazendo um gancho com essa tua fala, nós temos autoconhecimento e autotransformação. Então quer dizer que a liberdade, a verdadeira liberdade, se dá pelo autoconhecimento E pela autotransformação. e pela autotransformação. Isso, desde que se saiba do que é que se está falando quando a gente fala em autoconhecimento e autotransformação. Fazendo essa pós, a gente pode ter uma ideia, nortear o nosso caminho, realmente descobrir o significado. Aliás, temos uma jornada para isso, né? Pois A é. busca do significado. A gente pode falar no depois, próximo né? domingo. Não, no próximo domingo já, às 15 horas, né? Nós estamos todos reunidos por uma jornada aí para falar da busca de significado, do sentido da vida e tudo mais. Temos 3 horas de trabalho em cima disso. Né? Aqui a gente se trabalha feito cachorro. Olha, vamos seguir aqui nossa colinha, né? Instinto e arquétipo, vamos tentar rapidamente diferenciar essas questões profundas que norteiam a formação de uma personalidade, né? Vamos dar noções básicas de imaginação ativa. Vamos falar da tecnologia atual e a sua influência na formação da personalidade. Tá? Queremos falar das psicopatologias 1, 2, 3, né? E as suas influências na estrutura da personalidade. Daí depois temos apresentações e trabalhos, mas prosseguimos. Aí vamos aprofundando, tá? Vamos ver o que é que personalidade tem a ver com individuação na psicologia analítica. E também vamos ver uma coisa que aqui nessa obra Jung chama de designação. Que fator é esse? Quando ele fala, né, o melhor desenvolvimento da totalidade de um indivíduo determinado, né, como se fosse um dom inato. Não é só isso. Não é só isso, porque Nunca eu posso é ter só dom, eu posso ter o dom, eu posso ter o talento, né? Mas aí nós podemos nos apropriar de muitas pérolas do cristianismo e de outras religiões que estão na base disso, né? Eu posso receber os talentos, mas eu posso enterrar os talentos, eu posso guardar os talentos e nunca mais colocar a mão dos meus próprios talentos, eu posso nem saber que eu ganhei talentos, mas eu também posso tornar a minha vida criativa a partir desses talentos que de alguma forma eu recebi, que vieram comigo, vamos dizer assim, na bagagem com que eu vim para esse mundo. Então aí entra também o fator designação, quer dizer, existe uma designação? Parece que sim, mas o que eu faço com isso? Como é que eu lido com isso na prática do dia a dia? Né? Então a ideia é fazer algo mais ou menos teórico-prático. Claro, não temos tempo suficiente, isso aqui não é propriamente uma formação, mas é uma formação para a formação, né? Formação de formadores propriamente, né? E vamos falar, não sei se você estava vendo algo que você Eu gostaria sempre de estou vendo dizer. algo. A cabeça está sempre funcionando. Você tá Não, vendo eu aqui? acho que a gente pode dar sequência. Seguimos? Bom, na sequência nós vamos dar uma olhada no conhecimento matutino e vespertino do homem. O que é isso? O que é isso? Pois é. Eu tenho um conhecimento matutino e um vespertino, ou Pois seja, é. consciência e inconsciente. Pode-se dizer? E se forem os tempos da vida? E se forem os tempos da vida, as metanoias, as grandes transformações da vida? Nunca é só isso. E se for a formação da criança, a formação da maturidade e depois da maturidade? O que vem depois da maturidade? O que vem depois da maturidade? Ela vai querer que a gente responda isso aqui hoje,
nesse bate-papo, nesse chá filosófico. Olha, o nosso chá já esfriou. Já esfriou o nosso chá. Mas para ajudar a compreender isso aqui, nós vamos ter estudos alquímicos 1 e 2, que é um tema muito, muito interessante, que está acontecendo aqui no nosso dia a dia, mas que a gente não tem noção. Né? E ainda vamos depois, mais adiante, veja, nós vamos ter mais envelhecer com personalidade. O que acontece conosco do meio da vida em diante, quando começamos físico, biologicamente a envelhecer? Também envelhecemos psíquica e espiritualmente ou não? A ideia sempre é não, mas de fato pode acontecer. Não pode? Você sabia que eu não comecei a envelhecer ainda? Eu sabia! O corpo é outro problema, tá? Quem sou eu e quem é o corpo? Todas essas questões a gente quer discutir, né? Quem sou eu e quem é o corpo? Quem é o corpus, a ânima e o espíritus? Quem são essas dimensões que compõem a nossa personalidade? Quando que a gente começa o pós mesmo? Em julho, né? Desse ano, 2022? Tem que esperar. E aí nós vamos fechar com chave de ouro, trabalhando uma questão que se chama Psicologia e Vida Mística 1 e 2. Porque aqui tem muitas confusões, né, sobre esses conceitos de mística. A mística, eu brinco sempre que a mística é uma espécie de, como é que é? A psicologia é filha da filosofia. Neta da teologia e bisneta da mística. São metáforas, mas por que não, né? Tá? Por que não? Psicologia é filha mais nova, é uma ciência bem recente, agora que no Brasil nasceu em 62, ou seja, eu já era grandinha. É muito nova, é um assunto que é muito pouco discutido e que deve ser muito ampliado. Isso, então veja, depois temos aqui encerramento, apresentação de trabalho e tudo mais, mas rapidamente, assim, para que quem está aqui nos acompanhando nesse chá filosófico tenha uma ideia do que nós precisamos dar uma olhada para compreender sobre formação da personalidade, porque, né, se não dá, veja, né? Quando ele diz que a personalidade é a realização máxima da índole inata e específica de um ser vivo em particular, será que a gente tem noção do que é isso? O que é essa índole inata, né? Será que a gente tem noção do que realmente somos e qual é o nosso papel e a nossa responsabilidade nesse mundo? Então, essa é uma questão que os filósofos vêm tentando, os teólogos, também os místicos, né, vêm tentando traduzir em palavras desde séculos e séculos. Mas hoje a psicologia tem algumas ferramentas, algumas técnicas que vão nos favorecer essa compreensão. Tá? Então, assim, todos esses conhecimentos são excelentes, um complementa o outro, um não exclui o outro, né? Tá? Tanto que, para começar, você lembra que nós vimos aqui a primeira aula, que nós vamos buscar as origens da alma? Onde é que a gente vai buscar essas origens? Lá atrás. Nas religiões. Lá vamos primeiro conhecer a mãe dela. A mãe dela. O pai e a mãe dela, que é a filosofia, a teologia e a mística. Ou seja, de quem que é filha a psicologia? E que psicologia é essa? É aquilo que estuda sobre essa formação da personalidade. Perfeito. Então, acho que rapidamente o que nós tínhamos que fazer hoje aqui, que a gente se propôs, era, né, nosso tempo parece que já acabou faz tempo. A gente falou que ia comer uva, Né? a gente não comeu uva. Comeu uma uva agora. Eu comia no intervalo, tá? Enquanto você arrumava ali, eu vinha aqui belisquei. Foi mais elegante. É mais Comeu no intervalo. Foi no intervalo. Então, assim, acho que o nosso convite está feito, né? Nós nos propusemos a dizer um pouquinho para as pessoas do que se trata e todos aqueles que se sentirem chamados ou que sentirem isso como uma necessidade na sua vida e que sejam graduados em qualquer área, não importa se você é graduado em literatura, filosofia, medicina, enfermagem, teologia, não importa. Não importa. A área, tá? Porque todas as áreas educam de alguma forma para a personalidade. Ou deformam a personalidade, mas em todo caso, nenhuma fica excluída desse tema.
E a nossa intenção aqui, com esse pós-graduação, a nossa intenção geral, de fato, não é deformar, é absolutamente formar personalidade no sentido de o que de fato fazemos aqui e agora. Qual é a nossa função no mundo? E qual que é a nossa responsabilidade no mundo? Sim, nós temos e está na hora de encará-la, né? Como pais, professores, educadores e educandos, né? Porque primeiro a nossa personalidade. Aquilo que ele disse, ninguém pode educar para a personalidade se não tiver personalidade. Essa frase, né? E o Goethe diz uma coisa fantástica aqui no início do capítulo, né, Bianca? Leia para nós. Eu leio. Cadê? Achei. Que a maior dita dos filhos da terra seja somente a personalidade. Uau, isso mesmo. Uau. Então, uau, né? Tá? Não vamos desanimar, vamos encarar isso. Se alguém quer educar, diz o Jung, que primeiro seja educado. Se quer formar, que primeiro seja formado, né? Que mais que nós temos tantas coisas aqui, né? Tem zilhões de coisas. Vamos ficar por aqui hoje? Vamos ficar por aqui hoje. Tomar um chá mais quentinho, dizer um bom final de domingo para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Eu agradeço muito a todos que assistiram. Convido a todos que assistiram e gostariam de que acompanhassem, chamem seus colegas, chamem seus educadores para que façam realmente essa pós-graduação aqui no Ictus Instituto com a PhD Sônia Lira, que de fato tem personalidade. Então você deixa depois o nosso contato, né? Eu deixo o contato para a gente conversar com a Aline Zanon para fazer a inscrição. Quem quiser olhar novamente toda a ementa, a gente encaminha a ementa. Temos o site também, que é sonialira.com.br. Tá tudo lá no site. Tá tudo já no site, né? contato@sonialira.com.br. E aí temos os outros contatos que vão ficar à disposição, já estão nos folders que a gente publica. Tá bom? Vamos dar tchau para a turma? Tchau, tchau.